Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. O questionamento sobre o fim do universo nos leva a reflexões que unem física, filosofia e até mesmo a imaginação sobre a própria existência. Como neste canal narramos a ciência, partiremos de um consenso científico robusto. O universo passou por uma expansão conhecida como Big Bang há cerca de 13,8 bilhões de anos. Contudo, se conseguimos reconstruir, com razoável precisão, os primeiros instantes de sua história, o mesmo não se pode dizer do seu final. O que acontecerá em trilhões, quadrilhões ou até mesmo decilhões de anos permanece no território das hipóteses. As possíveis respostas para essa questão não são simples especulações. Elas se apoiam em modelos cosmológicos, cálculos matemáticos e evidências observacionais, como a radiação cósmica de fundo e a aceleração da expansão cósmica. Cada teoria sobre o fim do universo surge como um reflexo de como entendemos as leis fundamentais da física. Entre os cenários mais debatidos estão o chamado Big Freeze, ou morte térmica, em que o universo se expandiria eternamente até tornar-se frio e inerte. O Big Crunch, no qual a gravidade poderia vencer a expansão, levando tudo de volta a um estado denso. O Big Rip, um cenário em que a energia escura dilaceraria o próprio espaço-tempo, e até possibilidades mais radicais, como o colapso quântico do vácuo, no qual o tecido da realidade deixaria de existir repentinamente. Estudar o fim do universo não é apenas um exercício intelectual sobre um futuro distante. É, antes de tudo, um modo de compreender a própria natureza da realidade. Saber como o cosmos terminará pode nos oferecer pistas sobre sua origem, revelar detalhes ocultos das forças fundamentais da natureza e até mesmo expor os limites do nosso conhecimento científico. No entanto, responder a essa questão é imensamente difícil. A primeira barreira é o tempo. Estamos acostumados a pensar em milhares ou milhões de anos, mas a escala do fim do universo se mede em trilhões, em tempos quase inconcebíveis para a mente humana. Simular e prever eventos tão remotos exige extrapolações ousadas de teorias físicas que ainda não compreendemos totalmente. Outra barreira é a própria natureza da observação cosmológica. O universo visível é limitado pelo horizonte cósmico. Só podemos ver a luz que teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. O que existe além dessa fronteira é, por enquanto, inobservável. Isso significa que, ao construir hipóteses sobre o fim do universo, dependemos tanto de observações diretas quanto de equações que projetam o que nunca poderemos medir diretamente. Ainda assim, cada avanço em cosmologia oferece novas peças para o quebra-cabeça. O estudo da energia escura, por exemplo, descoberto no final do século XX, transformou radicalmente nossas previsões sobre o destino cósmico. Antes dela, muitos acreditavam que o universo acabaria em um colapso gravitacional. Hoje, a aceleração da expansão abre espaço para cenários como o Big Freeze ou o Big Rip. A filosofia também se entrelaça com essas discussões. Se o universo realmente caminhará para um estado de vazio e escuridão eterna, isso levanta questões sobre o significado da existência em um cosmos sem testemunhas. Por outro lado, se ciclos infinitos de morte e renascimento cósmico forem possíveis, estaríamos diante de uma realidade em eterno retorno, em que o começo e o fim se confundem. Desde a antiguidade, culturas humanas imaginaram finais para o mundo. Mitologias falam em dilúvios, incêndios, renovações cíclicas. Hoje, a cosmologia moderna substitui essas narrativas por teorias e provas apoiadas em física, mas a essência da inquietação é a mesma. Até quando existiremos? Até quando existirá tudo o que conhecemos? Neste episódio, exploraremos os principais cenários que a ciência apresenta para o destino do cosmos. Vamos revisitar sua origem, compreender como ele evolui e então mergulhar em teorias fascinantes sobre seu fim. Cada hipótese será analisada com base em observações e modelos científicos, mas também com a consciência de que nosso conhecimento atual é limitado e provisório. À medida que caminharmos, veremos que pensar no fim do universo é, de certo modo, pensar no começo, porque cada teoria sobre o término cósmico reflete nossa compreensão da física, que rege seu nascimento.
Assim, início e fim tornam-se lados de uma mesma moeda. Ao final desta jornada, talvez não tenhamos uma resposta definitiva, mas sim uma visão mais profunda sobre o que significa existir em um cosmos que um dia pode não mais existir. Essa é a beleza da ciência, enfrentar as maiores questões não para obter certezas absolutas, mas para expandir o horizonte do pensamento humano. O estudo do fim do universo começa inevitavelmente pela compreensão de seu início. A teoria mais aceita para a origem cósmica é a do Big Bang, segundo a qual o universo, há cerca de 13,8 bilhões de anos, encontrava-se em um estado de densidade e temperatura extremamente elevadas. Esse estado inicial não é entendido como uma explosão comum no espaço, mas sim como uma expansão do próprio espaço-tempo. As evidências do Big Bang vêm de diferentes fontes. Uma das primeiras foi a observação, feita por Edwin Hubble em 1929, de que as galáxias estão se afastando umas das outras, o que indica que o universo está em expansão. Essa descoberta derrubou a ideia de um cosmos estático e fortaleceu o conceito de uma origem comum a tudo o que existe. Outro pilar da teoria é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, detectada acidentalmente em 1965 por Arnold Penzias e Robert Wilson. Essa radiação é o eco do universo primitivo, emitida cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando a matéria esfriou o suficiente para que átomos neutros de hidrogênio se formassem, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. Antes desse momento, o universo era uma sopa densa e opaca de partículas elementares, prótons, nêutrons, elétrons e fótons, em constante interação. Esse período é conhecido como a Era da Radiação, pois a energia das partículas era tão alta que a luz não conseguia se propagar sem ser constantemente reabsorvida e reemitida. Nos primeiros segundos após o Big Bang, ocorreram processos fundamentais. Em frações de segundo, surgiu a separação entre as 4 forças fundamentais da natureza: gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. A física das altíssimas energias desse período ainda é incerta e muitas teorias tentam descrever esse momento, incluindo hipóteses de unificação das forças. Em torno de 1 milionésimo de segundo após o início, o universo era tão quente que quarks e gluons não podiam se unir. À medida que esfriava, essas partículas passaram a formar prótons e nêutrons, que mais tarde se combinariam para formar os primeiros núcleos atômicos. Esse processo é conhecido como nucleossíntese primordial. A nucleossíntese, que ocorreu entre 10 segundos e 20 minutos após o Big Bang, produziu principalmente hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio. Esses elementos ainda hoje são predominantes no universo, correspondendo a mais de 99% da matéria bariônica existente. Elementos mais pesados só surgiriam bilhões de anos depois, no interior das estrelas. Outro momento crucial foi a chamada Era da Inflação Cósmica, proposta nos anos 1980 por Alan Guth e outros físicos. Segundo essa teoria, nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo passou por uma expansão extremamente rápida, crescendo exponencialmente em uma fração ínfima de segundo. Esse processo explica a homogeneidade observada na radiação cósmica de fundo e resolve problemas de isotropia e de estrutura do cosmos. A inflação cósmica também sugere que flutuações quânticas minúsculas, ampliadas pela expansão, deram origem às sementes das galáxias e das grandes estruturas cósmicas. Assim, o início do universo não foi apenas uma expansão uniforme, mas também um processo que plantou irregularidades fundamentais para a formação da complexidade cósmica. Passados os primeiros 380 mil anos, o universo entrou na chamada Era da Recombinação, quando elétrons e prótons se uniram para formar átomos neutros. Esse evento permitiu que a radiação cósmica de fundo se desacoplasse da matéria, propagando-se livremente e carregando informações valiosas sobre as condições iniciais. A partir desse ponto, a gravidade começou a agir de forma mais efetiva sobre a matéria, levando à formação das primeiras nuvens de gás que, após milhões de anos, dariam origem às estrelas e galáxias.
Esse processo marcou a transição para a era da matéria, na qual a estrutura em larga escala do universo passou a se desenvolver. Importante destacar que todo esse entendimento do início do universo foi construído com base em observações astronômicas e modelos matemáticos de física teórica. Satélites como COBE, WMAP e Planck mapearam a radiação cósmica de fundo com alta precisão, confirmando muitas previsões da teoria do Big Bang e fornecendo medidas exatas da idade do universo. Apesar dos avanços, ainda há pontos abertos. O que ocorreu exatamente no momento inicial do Big Bang continua sendo um mistério. As equações da relatividade geral de Albert Einstein descrevem bem a evolução do cosmos após uma fração de segundo, mas falham quando aplicadas ao instante zero, em que a densidade tende ao infinito. Para compreender esse limite, será necessário integrar a relatividade com a mecânica quântica, em uma teoria ainda inexistente, a da gravidade quântica. Assim, o início do universo, embora amplamente estudado, ainda é um campo repleto de enigmas. As descobertas sobre seus primeiros instantes não apenas explicam como chegamos ao cosmos atual, mas também fornecem a base para projetar como ele poderá terminar. Após os primeiros instantes do Big Bang, o universo entrou em um processo contínuo de expansão. Essa expansão não é como objeto se afastando em um espaço já existente, mas sim o próprio espaço-tempo se esticando. Foi Edwin Hubble, em 1929, quem primeiro demonstrou que as galáxias estão se afastando umas das outras em proporção direta à sua distância, fenômeno hoje conhecido como Lei de Hubble-Lemaitre. Essa observação estabeleceu a ideia de que o universo não é estático, mas dinâmico e em evolução. A taxa dessa expansão é descrita pelo chamado parâmetro de Hubble, cuja medição exata ainda é tema de intensos debates científicos, pois diferentes métodos produzem valores ligeiramente distintos, sugerindo lacunas em nossa compreensão cosmológica. A expansão inicial foi extremamente rápida, mas logo desacelerou sob a ação da gravidade, permitindo que a matéria se agrupasse. As primeiras grandes estruturas cósmicas começaram a se formar cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, quando nuvens de hidrogênio e hélio se condensaram em estrelas, que por sua vez se uniram em galáxias. Ao longo do tempo, as galáxias passaram a se organizar em aglomerados e superaglomerados, formando uma rede cósmica imensa que se estende por bilhões de anos-luz. Essa estrutura filamentar, revelada por levantamentos como o Sloan Digital Sky Survey, mostra que o universo tem uma ordem em larga escala, com regiões densas de galáxias interligadas por filamentos e vastos vazios entre elas. Um dos aspectos mais intrigantes da evolução cósmica é a composição do universo. Observações indicam que apenas cerca de 5% da densidade total é constituída por matéria bariônica, isto é, prótons, nêutrons e elétrons. Aproximadamente 27% é formado por matéria escura, uma substância invisível que interage gravitacionalmente, mas não emite luz. Os 68% restantes são atribuídos à energia escura, responsável por acelerar a expansão cósmica. A matéria escura desempenhou um papel crucial na formação das estruturas cósmicas. Sem ela, a gravidade da matéria comum não teria sido suficiente para aglutinar as galáxias no tempo observado. Mapas de lentes gravitacionais que detectam distorções na luz causadas por massas invisíveis confirmam a presença dessa matéria misteriosa que molda o esqueleto invisível do cosmos. Já a energia escura foi descoberta em 1998, quando duas equipes independentes de astrônomos observaram supernovas do tipo Ia em galáxias distantes. O brilho dessas explosões mostrou que a expansão do universo não estava desacelerando como se esperava, mas sim acelerando. Essa descoberta surpreendente rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2011 a Saul Perlmutter, Adam Riess e Brian Schmidt. A energia escura é hoje um dos maiores enigmas da cosmologia. Uma das interpretações mais aceitas é que ela esteja relacionada à constante cosmológica introduzida por Einstein em suas equações, representando uma forma de energia intrínseca ao vácuo. No entanto, outras hipóteses sugerem que pode se tratar de um campo dinâmico, chamado de quintessência, cuja natureza ainda é completamente desconhecida.
Essa aceleração da expansão tem consequências diretas sobre o destino do universo. Se a energia escura continuar atuando da mesma forma, o universo poderá expandir-se para sempre, diluindo lentamente toda a matéria e energia. Mas se sua intensidade variar no futuro, outros cenários como o Big Rip ou até uma reversão da expansão tornam-se possíveis. A evolução cósmica também é marcada pela vida das estrelas. Estrelas massivas produzem elementos pesados e enriquecem o meio interestelar, permitindo o surgimento de novos sistemas planetários. Em escala de bilhões de anos, esse ciclo de nascimento e morte estelar altera a composição do universo, produzindo carbono, oxigênio, ferro e outros elementos que formam planetas e seres vivos. Além disso, a expansão cósmica influencia o horizonte observável, ou seja, a região do universo cuja luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. À medida que o espaço se expande mais rapidamente, algumas galáxias se afastam a velocidades aparentes superiores à da luz, o que significa que sua luz nunca mais poderá nos alcançar. Isso implica que, no futuro, observadores cósmicos verão um universo cada vez mais vazio. Medições recentes, feitas pelo satélite Planck e por observatórios de ondas gravitacionais, têm refinado os parâmetros cosmológicos. Eles confirmam que o universo é plano em larga escala, que a energia escura domina sua evolução atual e que a radiação cósmica de fundo contém as impressões digitais das flutuações primordiais que deram origem a tudo. O quadro atual da cosmologia é descrito pelo modelo Lambda-CDM, Lambda Cold Dark Matter, em que lambda representa a constante cosmológica associada à energia escura, e CDM refere-se à matéria escura fria. Esse modelo explica de forma consistente a maioria das observações, embora ainda não tenhamos compreendido a natureza exata da maior parte do conteúdo do universo. Por isso, a evolução do universo é o resultado da interação entre expansão cósmica, matéria escura e energia escura. Essas forças moldam não apenas a aparência do cosmos em grande escala, mas também determinam seu destino final. A aceleração observada nas últimas décadas coloca a questão do fim em novos termos, tornando cenários como o Big Freeze e o Big Rip mais plausíveis dentro do que conhecemos hoje. Entre os cenários propostos para o fim do cosmos, o mais aceito pelos cosmólogos atualmente é o chamado Big Freeze, também conhecido como morte térmica. Esse modelo é consequência direta do que observamos hoje, a expansão acelerada do universo impulsionada pela energia escura. O princípio básico do Big Freeze está relacionado à segunda lei da termodinâmica, segundo a qual a entropia de um sistema isolado tende a aumentar com o tempo. No contexto cósmico, isso significa que a energia útil, capaz de realizar trabalho, será progressivamente convertida em calor disperso, até que não haja gradientes energéticos disponíveis. No cenário da morte térmica, o universo continuará se expandindo indefinidamente. À medida que isso acontece, a densidade da matéria e da radiação diminuirá continuamente. Galáxias se afastarão tanto que, em escalas de tempo suficientemente longas, não poderão mais ser vistas umas pelas outras. Estima-se que, em cerca de 100 trilhões de anos, todas as estrelas possíveis já terão se formado e queimado seu combustível nuclear. O universo entrará, então, na chamada Era Degenerada, na qual restarão apenas anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros e planetas errantes vagando no espaço. Anãs brancas, os remanescentes de estrelas como o Sol, esfriarão lentamente até se tornarem anãs negras hipotéticas, corpos frios e invisíveis que nunca foram observados porque o tempo atual do universo ainda é muito curto para que se formem. Esse processo levará de 10 a 15 a 10 a 25 anos. Nesse intervalo, as galáxias deixarão de ser ambientes luminosos e ativos. O espaço interestelar ficará praticamente vazio de gás, impossibilitando o nascimento de novas estrelas. A formação estelar, que hoje ainda ocorre em muitas regiões do cosmos, cessará completamente. Com o tempo, mesmo os objetos remanescentes começarão a desaparecer. Planetas e estrelas mortas poderão ser engolidos por buracos negros ou ejetados das galáxias em interações gravitacionais.
Os próprios buracos negros dominarão a paisagem cósmica por trilhões de anos. A física prevê que até os buracos negros não são eternos. Por meio do processo conhecido como radiação de Hawking, proposto por Stephen Hawking em 1974, eles lentamente perdem massa emitindo partículas quânticas. Esse processo é extremamente lento. Um buraco negro com a massa do Sol levaria 10 a 67 anos para evaporar completamente. Já buracos negros supermassivos, no centro das galáxias, podem durar até 10 a 100 anos. Quando até os buracos negros evaporarem, o universo entrará na chamada Era do Vazio, prevista para tempos da ordem de 10 a 100 anos. Nesse estágio, apenas partículas subatômicas de baixa energia e fótons extremamente diluídos continuarão existindo, espalhados em um espaço em expansão acelerada. Nesse ponto, a temperatura média do cosmos tenderá ao zero absoluto, ou seja, menos 273,15 graus Celsius. É importante destacar que nunca se atinge exatamente esse limite, mas a energia das partículas será tão baixa que não haverá mais interações significativas. O universo, na prática, estará morto em termos de processos físicos ativos. A morte térmica é considerada um fim provável porque se baseia em fenômenos já observados: a expansão acelerada do espaço, o aumento da entropia e a evolução estelar. Diferente de cenários mais especulativos, ela não exige a introdução de novas forças físicas além daquelas que já conhecemos. Simulações computacionais reforçam essa previsão, mostrando que a formação estelar e o ciclo de nascimento e morte das galáxias são insustentáveis em escalas de tempo muito longas. O esgotamento do combustível nuclear estelar e a diluição da matéria pela expansão são consequências naturais da termodinâmica e da cosmologia padrão. Um aspecto central desse cenário é que ele não prevê uma catástrofe súbita, mas um processo gradual e inevitável. A cada etapa, o universo torna-se menos energético, menos estruturado e mais frio, até atingir um estado final de equilíbrio termodinâmico. O Big Freeze descreve um universo que não colapsa nem explode, mas simplesmente se apaga. A morte térmica é hoje a hipótese mais compatível com os dados observacionais, representando a visão dominante de como o cosmos pode evoluir ao longo de tempos inimaginavelmente longos. Um dos cenários mais extremos propostos para o fim do cosmos é o chamado Big Rip, ou Grande Ruptura. Diferente da morte térmica, que ocorre em uma escala quase infinita de tempo, o Big Rip descreve uma destruição súbita e catastrófica de todas as estruturas do universo, provocada pela ação da energia escura em uma forma instável e ainda mais poderosa do que a prevista no modelo padrão. O ponto central desse modelo está no comportamento da energia escura. No cenário mais aceito atualmente, ela se comporta como uma constante cosmológica, com uma pressão negativa que acelera a expansão cósmica de maneira uniforme e contínua. No entanto, se sua densidade aumentar ao longo do tempo, o universo poderá evoluir para um estado no qual essa expansão se torne incontrolável. Esse tipo de energia é chamado de energia fantasma. Em termos matemáticos, isso ocorre quando o parâmetro de equação de estado da energia escura, representado pela letra W, assume valores menores que -1. Nesse regime, a energia escura não apenas acelera a expansão do espaço, mas cresce em intensidade à medida que o universo se expande, em um ciclo de retroalimentação. À medida que esse processo avança, as consequências tornam-se cada vez mais dramáticas. Inicialmente, galáxias inteiras deixariam de estar gravitacionalmente ligadas umas às outras, sendo arrastadas pela expansão crescente. Mais tarde, os sistemas estelares seriam desfeitos, com planetas e estrelas se separando. Em escalas de tempo ainda menores, a própria estrutura interna das estrelas seria afetada. A força de ligação que mantém os corpos celestes unidos pela gravidade seria superada pela repulsão da energia escura em expansão. Nesse ponto, nem mesmo a gravidade mais intensa seria capaz de conter a separação. Quando a aceleração se tornasse mais intensa, até os átomos seriam atingidos. O processo não se limitaria a corpos astronômicos, mas alcançaria escalas microscópicas.
As ligações químicas que mantêm as moléculas coesas seriam rompidas, destruindo qualquer forma de matéria complexa. Em seguida, o rompimento chegaria ao nível atômico. Os próprios elétrons seriam separados dos núcleos, desintegrando a matéria em partículas subatômicas isoladas. Isso representaria o colapso final da estrutura da matéria tal como a conhecemos. O estágio derradeiro ocorreria quando até os núcleos atômicos não resistissem mais. A força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons unidos, seria superada pela expansão do espaço. Nesse momento, partículas fundamentais como quarks e gluons também seriam dissociadas, em um universo completamente dilacerado. O Big Rip possui uma característica marcante. Ele ocorre em uma linha de tempo finita. Isso significa que, se a energia escura realmente se comportar como energia fantasma, o universo teria um prazo de validade relativamente curto em escalas cósmicas. Estimativas variam, mas alguns cálculos indicam que o processo poderia acontecer em dezenas de bilhões de anos, não em trilhões. Estudos observacionais ainda não confirmam se a energia escura tem de fato essa natureza. Dados do Telescópio Espacial Planck, de supernovas do tipo Ia e de oscilações acústicas de baryons são consistentes com W igual a -1, compatível com a constante cosmológica. Porém, as margens de erro ainda permitem a possibilidade de W ser ligeiramente menor, o que abriria espaço para o Big Rip. Se o universo realmente caminha para esse destino, a sequência de destruição seria previsível. Primeiramente, os aglomerados de galáxias se desfariam alguns bilhões de anos antes do fim. Em seguida, galáxias individuais se desintegrariam centenas de milhões de anos antes do evento final. Planetas e estrelas seriam desfeitos semanas antes da ruptura total, e os átomos frações de segundo antes. Esse modelo é particularmente interessante porque depende diretamente de propriedades fundamentais da energia escura. Qualquer mudança em sua intensidade ao longo do tempo poderia redefinir completamente o futuro cósmico. Por isso, medir com precisão o parâmetro W é hoje um dos grandes objetivos da cosmologia observacional. Grandes projetos, como o Telescópio Espacial James Webb, o Euclid da ESA e o futuro Vera Rubin Observatory, foram em parte concebidos para mapear a expansão cósmica em escalas de tempo e espaço cada vez maiores. Esses dados ajudarão a determinar se a energia escura é estável ou se pode evoluir para regimes mais extremos. Assim, o Big Rip permanece como um dos cenários possíveis para o fim do universo. Embora menos provável que a morte térmica, ele é cientificamente plausível, baseado em equações da relatividade geral e nas propriedades potenciais da energia escura. Se confirmado, representaria um destino radical, no qual o cosmos seria destruído por dentro, até o nível mais fundamental da matéria. O Big Crunch é uma das hipóteses mais intrigantes e simétricas sobre o destino final do cosmos. Enquanto algumas teorias preveem a expansão eterna, o Big Crunch sugere um caminho oposto. Em vez de continuar crescendo indefinidamente, o universo poderia, em algum momento, inverter sua expansão e colapsar sobre si mesmo. Essa visão oferece uma espécie de fechamento de ciclo cósmico, onde o fim do universo seria também o prenúncio de um novo começo, possivelmente até abrindo espaço para outro Big Bang. O cerne dessa hipótese está no equilíbrio entre a força expansiva inicial e a força gravitacional total da matéria e energia contida no universo. O conceito de Big Crunch remonta às décadas iniciais da cosmologia moderna, quando as observações sobre a expansão do universo ainda estavam sendo interpretadas com base no modelo de Einstein e nas soluções de Friedmann para as equações da relatividade geral. Em um universo dominado pela gravidade, sem a presença de uma força de repulsão como a energia escura, o destino natural seria o colapso. Tudo dependeria da densidade crítica do universo. Se a densidade de matéria fosse maior do que a necessária para segurar a expansão, o crescimento se transformaria inevitavelmente em retração. Na linguagem da cosmologia, essa ideia está ligada ao parâmetro ômega, que representa a razão entre a densidade real do universo e a densidade crítica necessária para a expansão eterna. Se ômega fosse maior que 1, a gravidade venceria e o universo entraria em colapso.
Durante décadas, cientistas realizaram observações para estimar esse valor, medindo a quantidade de galáxias, estrelas, gases e até mesmo matéria escura. Os resultados iniciais eram inconclusivos e por muito tempo o Big Crunch foi considerado um desfecho plausível. Caso esse cenário se confirme, as consequências seriam dramáticas. Em bilhões ou trilhões de anos, após a expansão atingir seu máximo, as galáxias deixariam de se afastar e começariam a se aproximar umas das outras. A gravidade gradualmente inverteria o processo, comprimindo tudo. Estrelas antigas se fundiriam, buracos negros se chocariam em escalas cada vez mais violentas e a densidade do cosmos aumentaria de maneira extrema. O calor, antes dissipado pela expansão, voltaria a se concentrar. Esse processo de retração, segundo os cálculos, não seria suave. Em sua fase final, a temperatura do universo aumentaria exponencialmente. As galáxias colidiriam e se fundiriam em imensas massas de matéria e energia, e até mesmo buracos negros, em vez de se isolarem, seriam tragados pelo colapso coletivo. O universo inteiro poderia terminar em um estado de densidade infinita, semelhante ao ponto inicial do Big Bang, uma singularidade cósmica, mas desta vez representando o fim. Alguns físicos especulam que o Big Crunch poderia não ser um fim absoluto, mas uma transição para um novo ciclo. A hipótese do universo cíclico sugere que cada Big Bang seria seguido por uma expansão, depois um colapso e, em seguida, outro Big Bang. Essa ideia aparece em diversas formulações teóricas, desde versões da cosmologia quântica até modelos mais recentes como o Big Bounce, grande salto. Se isso for verdadeiro, o universo não teria um começo nem um fim definitivos, mas uma sequência infinita de renascimentos. Do ponto de vista termodinâmico, entretanto, surgem desafios. O aumento da entropia em cada ciclo poderia impedir que o processo fosse completamente simétrico. Isso levanta questões sobre a viabilidade de um eterno retorno cósmico. Ainda assim, alguns modelos da gravidade quântica em loop e da teoria das cordas tentam contornar essa questão, sugerindo que novas leis físicas poderiam emergir em condições extremas, reiniciando a flecha do tempo e restabelecendo as condições para um novo universo. Observacionalmente, a grande virada contra a teoria do Big Crunch veio com a descoberta da energia escura, no fim da década de 1990. O efeito dessa força repulsiva, responsável pela aceleração da expansão do universo, torna improvável um cenário de colapso. Se a energia escura continuar dominando, não haverá inversão da expansão. Contudo, a natureza exata dessa energia ainda é desconhecida. Se no futuro seu comportamento se alterar, não está totalmente descartado que o universo possa, em vez de expandir eternamente, começar a encolher. O Big Crunch também carrega implicações filosóficas e epistemológicas. A ideia de que o universo poderia ser cíclico remonta a tradições antigas, mas na ciência moderna ela adquire um rigor matemático e observacional. Pensar o cosmos como uma entidade que respira, expandindo e colapsando, aproxima a cosmologia de questões fundamentais sobre o tempo, a origem e a repetição. Na prática, se um Big Crunch estivesse realmente no futuro do universo, haveria sinais observáveis que poderíamos captar hoje. Entre eles, estaria uma taxa de desaceleração da expansão, contrastando com a aceleração que medimos atualmente. A ausência dessa evidência, ao menos até o momento, é o que mantém a maioria dos cosmólogos mais inclinadas a modelos de expansão eterna. Mesmo assim, a ciência mantém o Big Crunch como uma hipótese possível, caso as propriedades da energia escura mudem em escalas de tempo cósmicas. Outro ponto importante é a escala temporal. Mesmo que o universo estivesse destinado ao Big Crunch, esse processo não ocorreria em um futuro próximo em termos humanos. Estaríamos falando de trilhões de anos até que os primeiros sinais de retração se tornassem perceptíveis. Isso mostra como esses estudos são, mais do que previsões práticas, investigações sobre as leis fundamentais da física e sobre a geometria cósmica. Além disso, o Big Crunch destaca o papel da gravidade como força organizadora e destrutiva. Se no início ela permitiu a formação de estrelas, galáxias e planetas, no fim seria ela a conduzir tudo de volta a um estado primordial.
Essa dualidade ilustra a profunda ligação entre origem e término no universo, reforçando a ideia de que ambos podem estar mais conectados do que imaginamos. Por fim, mesmo sendo atualmente considerado improvável frente às evidências da expansão acelerada, o Big Crunch permanece uma das teorias mais elegantes sobre o fim do universo. Ele não apenas encerra o cosmos, mas também oferece a possibilidade de continuidade, em um ciclo sem fim. É uma visão que une rigor científico a uma simetria conceitual poderosa, capaz de inspirar novas perguntas e novas pesquisas. A descoberta da energia escura no final da década de 1990 alterou profundamente a forma como compreendemos o futuro do cosmos. Antes disso, muitos astrônomos acreditavam que a expansão do universo, iniciada com o Big Bang, estava gradualmente diminuindo devido à gravidade da matéria. A expectativa era que, dependendo da densidade total, o universo poderia colapsar em um Big Crunch ou expandir-se para sempre de maneira desacelerada. No entanto, observações detalhadas de supernovas do tipo Ia revelaram algo inesperado: a expansão está se acelerando. Essa aceleração só pode ser explicada pela presença de uma forma desconhecida de energia, que atua como uma força antigravitacional chamada energia escura. A energia escura representa aproximadamente 68% de todo o conteúdo energético do universo, segundo os resultados do satélite Planck, que analisou a radiação cósmica de fundo. Essa proporção é significativamente maior do que a da matéria escura, 27%, e da matéria bariônica, os átomos que formam estrelas, planetas e seres vivos, que corresponde a menos de 5%. Apesar de sua predominância, a energia escura permanece um dos maiores mistérios da física moderna, pois não sabemos sua origem, composição ou comportamento em escalas cósmicas futuras. Do ponto de vista teórico, a energia escura pode ser entendida de diversas maneiras. A interpretação mais simples é associá-la à constante cosmológica, introduzida por Albert Einstein em 1917. Nessa visão, a energia escura é uma propriedade intrínseca do espaço-tempo, funcionando como uma pressão repulsiva que permanece constante em toda a história do cosmos. Outra hipótese sugere que a energia escura pode estar relacionada a campos dinâmicos, como a chamada quintessência, que evoluem com o tempo e poderiam modificar o ritmo de expansão no futuro. O impacto da energia escura no destino do universo é direto. Se ela permanecer constante, como prevê a interpretação da constante cosmológica, o espaço continuará a se expandir indefinidamente e de forma acelerada. Nesse cenário, galáxias cada vez mais distantes escaparão de nosso horizonte observável, tornando-se invisíveis para sempre. Em bilhões de anos, apenas algumas galáxias próximas, gravitacionalmente ligadas à Via Láctea, permanecerão acessíveis. Isso implicaria que o universo observável ficaria cada vez mais vazio e frio. Entretanto, se a energia escura não for constante, mas variável no tempo, os cenários tornam-se mais diversificados. Caso sua intensidade aumente continuamente, o universo pode caminhar para um Big Rip, no qual a expansão se tornaria tão extrema que até mesmo as galáxias, estrelas, planetas e, por fim, os átomos seriam dilacerados. Por outro lado, se a energia escura enfraquecer ou mudar de sinal, pode permitir que a gravidade volte a dominar, levando a uma desaceleração da expansão ou até mesmo a um futuro colapso cósmico. Medir com precisão o comportamento da energia escura é um dos maiores desafios atuais da cosmologia. Projetos como o Dark Energy Survey, DESS, o telescópio espacial Euclide e o Vera Rubin Observatory foram concebidos para coletar dados de bilhões de galáxias, supernovas e lentes gravitacionais, na tentativa de rastrear como a taxa de expansão variou ao longo do tempo. Esses estudos têm como objetivo determinar se a energia escura é realmente constante ou se apresenta flutuações sutis que poderiam indicar novos tipos de física fundamental. Uma das principais ferramentas usadas para investigar a energia escura é o chamado parâmetro de equação de estado, representado pela letra W. Ele descreve a relação entre a pressão e a densidade da energia escura. No caso da constante cosmológica, esse valor é exatamente -1.
Se medições futuras encontrarem desvios, isso significaria que a energia escura não é simplesmente uma propriedade do vácuo, mas um fenômeno dinâmico ainda mais complexo. O esforço científico atual está concentrado em determinar esse parâmetro com a maior precisão possível. O impacto filosófico da energia escura também é notável. Ela nos obriga a reconhecer que a maior parte do universo é composta de algo invisível e incompreendido. Esse fato desafia não apenas a cosmologia, mas também a física de partículas, pois nenhuma teoria atual explica satisfatoriamente sua origem. Alguns modelos tentam relacioná-la com a energia do vácuo quântico, mas as previsões teóricas são tão discrepantes em relação às observações que esse é considerado um dos maiores problemas não resolvidos da ciência moderna. O futuro do estudo da energia escura envolve também a busca por conexões com a matéria escura e com teorias mais amplas, como a gravidade modificada. Alguns cientistas argumentam que a aceleração cósmica pode não ser causada por uma energia misteriosa, mas por falhas em nossa compreensão da gravidade em escalas cósmicas. Experimentos e observações nos próximos anos poderão ajudar a decidir entre essas hipóteses concorrentes. O papel da energia escura no destino cósmico é crucial porque, ao contrário da matéria escura ou da matéria comum, ela não se concentra em estruturas específicas, mas permeia uniformemente o espaço. Isso significa que, à medida que o universo se expande, sua influência relativa cresce em comparação com a matéria. Enquanto galáxias e aglomerados continuam colapsando sobre a gravidade local, a energia escura atua globalmente, moldando o futuro em escalas de bilhões e trilhões de anos. Em suma, o destino do universo não pode ser discutido sem compreender a energia escura. Ela é a peça central que determinará se o cosmos continuará se expandindo para sempre, se será despedaçado em um Big Rip ou se poderá colapsar em um futuro distante. A ciência ainda está longe de uma resposta definitiva, mas o progresso nas últimas décadas foi extraordinário e cada nova geração de telescópios e experimentos aproxima-nos um pouco mais de desvendar esse mistério. O estudo da energia escura também ilustra como a cosmologia moderna é interdisciplinar. Ela conecta observações astronômicas, física teórica, estatística avançada e até mesmo filosofia da ciência. Ao explorar seu papel no destino do universo, não apenas expandimos nosso conhecimento, mas também enfrentamos os limites daquilo que a ciência pode explicar com as ferramentas atuais. Por fim, pode-se afirmar que a energia escura é a guardiã do futuro cósmico. Enquanto não compreendermos sua verdadeira natureza, permaneceremos em um estado de incerteza quanto ao destino final de tudo o que existe. O desafio de estudá-la representa não apenas uma busca científica, mas também uma tentativa de compreender a essência última do próprio espaço-tempo. Estudar o fim do universo pode parecer, à primeira vista, uma curiosidade distante, sem ligação direta com a vida cotidiana. Afinal, estamos falando de eventos que ocorrerão em escalas de bilhões ou até trilhões de anos, muito além da existência da humanidade ou mesmo da própria Terra. No entanto, investigar o destino final do cosmos não é apenas um exercício teórico, é parte essencial da cosmologia moderna e tem consequências práticas e conceituais profundas para a ciência. Em primeiro lugar, compreender o futuro do universo nos ajuda a refinar o entendimento do seu presente e do seu passado. As mesmas equações da relatividade geral de Einstein, que descrevem a expansão cósmica hoje, também permitem prever o que acontecerá em escalas de tempo imensas. Se conseguimos calcular o possível fim do cosmos, é porque dominamos cada vez mais os parâmetros que regem sua evolução, como a densidade de matéria, a quantidade de energia escura e a geometria do espaço. O estudo do futuro, portanto, é também uma maneira de validar se nossas teorias atuais são consistentes. Além disso, o tema está intimamente ligado a uma questão central da ciência, a busca por leis universais. Saber se o universo continuará se expandindo indefinidamente, se passará por uma transformação radical ou se caminhará para um estado de equilíbrio eterno, é também investigar quais são as regras fundamentais que regem tudo o que existe. Cada hipótese sobre o destino final nos leva a testar modelos físicos, propor novos experimentos e expandir os limites da observação astronômica.
Assim, estudar o fim do cosmos é, em essência, estudar a física em sua forma mais abrangente. Há também uma dimensão epistemológica. Refletir sobre o futuro do universo nos mostra os limites e as capacidades do conhecimento humano. Embora nunca possamos observar diretamente o fim do cosmos, podemos inferi-lo a partir das evidências que já temos, como a radiação cósmica de fundo, a expansão acelerada e a distribuição das galáxias. Isso mostra a força da ciência como método capaz de extrapolar além da experiência imediata, oferecendo respostas que atravessam eras. Desse modo, estudar o fim do universo é também uma forma de situar a humanidade dentro da vastidão cósmica. Embora esses cenários não afetem diretamente a vida em curto prazo, eles nos lembram de que fazemos parte de um todo em constante transformação. O destino final do cosmos não é apenas uma questão de curiosidade. É uma janela para compreendermos nossa própria finitude e, ao mesmo tempo, a grandeza de participar, ainda que brevemente, dessa história cósmica. Ao longo desta exploração sobre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, percorremos sua descoberta, propriedades fundamentais, origem, importância e as ferramentas utilizadas para estudá-la. Desde os primeiros sinais captados por radiotelescópios até os sofisticados mapas produzidos por satélites modernos, ficou evidente como esse fenômeno representa uma das maiores fontes de evidência empírica da história do universo. Compreendemos que a radiação cósmica de fundo é a luz mais antiga que chega até nós, formada aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo esfriou o suficiente para permitir a formação dos primeiros átomos e a consequente liberação da radiação. Ela nos fornece uma fotografia precisa de um cosmos ainda em formação, revelando pistas sobre a densidade, a composição e a geometria do universo. Vimos também como as pequenas variações de temperatura registradas nessa radiação foram cruciais para entendermos a formação das estruturas cósmicas que conhecemos hoje. Essas flutuações revelam o embrião das galáxias, estrelas e sistemas planetários e permitem testar modelos teóricos de cosmologia com altíssimo grau de precisão. Além disso, a radiação cósmica de fundo continua a ser um campo ativo de pesquisa, com experimentos cada vez mais sofisticados que investigam detalhes como a polarização da radiação e possíveis desvios que poderiam indicar fenômenos ainda não explicados pela física atual. Esses avanços nos aproximam de respostas mais profundas sobre a matéria escura, a energia escura e a inflação cósmica. Assim, a radiação cósmica de fundo permanece como um marco científico de enorme relevância. Ela não apenas confirma a teoria do Big Bang, como também abre caminho para novas descobertas, consolidando-se como um dos pilares da cosmologia moderna. O estudo contínuo desse vestígio primordial garante que possamos compreender cada vez melhor a história e a evolução do universo em que vivemos. Obrigado por assistir, curta e inscreva-se caso tenha gostado.